Começa hoje uma série de vídeos onde a gente vai analisar o ex-presidente Lula e suas ações para que com isso a gente possa aprender o conteúdo econômico e da prova da Anbima na prática. Mas antes da gente começar, deixa eu te dar um aviso. Esse vídeo não tem nenhum cunho político e nenhuma análise sobre o perfil do presidente, mas a gente vai pegar fatos históricos e destrinchar para que você aprenda o conteúdo da prova. Portanto, se você veio até aqui esperando alguma polêmica com o ex-presidente, esquece, não é esse o lugar. Vamos falar sobre fatos econômicos, tá bom? Então a gente vai fazer uma série de 4 vídeos com 4 fatos históricos para que você aprenda o conteúdo na prática. 4 vídeos porque é o presidente Lula, né? Se fosse outro presidente a gente ia fazer 5. O primeiro fato que eu quero analisar é sobre a crise de 2008. Naquele ano, o mundo inteiro entrou numa crise econômica vinda do subprime. Se você não sabe muito bem o que é subprime, basicamente é empréstimos imobiliários com garantia ruim. Na prática o americano usava o mesmo imóvel para garantir vários empréstimos imobiliários. Isto é mais ou menos como se um imóvel de 300 mil reais servisse de lastro para uma LCI de 1,5 milhão de reais. Tem alguma coisa estranha aí nessa conta, né? Nessa época, com a quebra de alguns grandes bancos, o mundo entrou em colapso. E no Brasil não seria diferente. Alguns economistas disseram que viria por aí um grande tsunami econômico. Mas o ex-presidente disse o seguinte: se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Pois é, ele disse que aqui seria só uma marolinha. Vamos entender o que foi feito de política econômica nesse governo para você entender o conteúdo da prova. Primeira coisa, política monetária expansionista. Na prática, o Banco Central resolveu injetar dinheiro na economia de toda forma possível. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas aí eu te pergunto, como colocar dinheiro na economia se o mundo inteiro estava em crise? A primeira medida foi reduzir o percentual de depósito compulsório que é recolhido dos bancos junto ao Banco Central. Dessa forma, ficou mais dinheiro disponível para que os bancos pudessem emprestar. Além disso, antes de estourar essa crise, a taxa Selic vinha aumentando. Depois que foi anunciado essa grande crise, o governo começou a baixar a taxa Selic, diminuindo o custo do dinheiro. Nesse cenário, o que a gente tinha? Um depósito compulsório menor, portanto mais dinheiro disponível para os bancos emprestar e uma taxa de juros menor, portanto dinheiro mais barato para os consumidores. Além disso, o governo também expandiu a sua política fiscal, reduzindo IPI cobrado em automóveis, em linha branca de eletrodomésticos e também em materiais para a construção civil. E o que isso significa na prática? Os bens ficaram mais baratos e o crédito também ficou mais barato. Logo, toda aquela pessoa que tinha um plano de comprar um carro, de comprar um imóvel, de comprar qualquer coisa, se antecipou pegando dinheiro emprestado para comprar e aproveitar a oportunidade. E uma outra coisa que o governo fez foi incentivar os bancos públicos a fazer crédito direcionado. Então nessa brincadeira entrou Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES fazendo crédito direcionado. Crédito direcionado nada mais é do que fazer um empréstimo que muitas das vezes tem taxa menor do que a taxa Selic. No primeiro momento foi maravilhoso. Olha só, o consumo aumentou, a renda nominal das famílias também aumentou, a geração de emprego também aumentou, a sensação de prosperidade era muito presente na vida das famílias. Mesmo assim, em 2009, o PIB registrou uma queda de 0,6%. Agora, em 2010, 2010, saudades de 2010. Naquele ano, o PIB registrou uma alta, acredite se quiser, de 7,5%. Esse é um exemplo prático de política monetária expansionista. Mais dinheiro em circulação, crédito barato, a gente tem uma sensação de prosperidade. Foi inclusive nessa época que muitas pessoas que eram pobres ascenderam à classe média. E é exatamente por isso que até hoje a gente ouve aquele discurso que diz assim: agora
o filho do pobre está na faculdade. Agora o pobre viaja de avião. E não, a gente não pode negar que nos anos de 2009 e 2010, principalmente, a nossa economia evoluiu muito graças a essas políticas monetárias. De fato, a sensação era muito boa. Segurança dos investidores, consumo em alta e as pessoas estavam financiando a iniciativa pública e a iniciativa privada. Aqui cabe só um parênteses. Quando eu falo as pessoas estão financiando as empresas ou a iniciativa privada, eu estou dizendo o seguinte: quando o investidor coloca o dinheiro dele em um investimento, por exemplo, numa debenture da CEMIG, esse investidor está na prática emprestando o dinheiro dele para a CEMIG, ou seja, ele está financiando a CEMIG para que ela faça suas obras lá em Minas Gerais. Agora vamos voltar para a sensação maravilhosa que a gente tinha. A gente tinha carro zero sendo vendido. De transporte nós tá bem. A gente tinha apartamento na planta vendendo demais. Fila nos grandes restaurantes. Fila nos aeroportos. É isso mesmo. Quem antes não tinha dinheiro sequer para pegar um ônibus, agora estava viajando de avião. Uau! Que coisa incrível! Mas nem tudo são flores, não é mesmo? O que eu quero dizer nesse vídeo é que uma política monetária expansionista como essa que eu acabei de citar gera uma sensação de prosperidade, mas gera uma grande distorção econômica. É sobre isso que a gente vai falar agora. Para combater a crise, a política monetária foi injetar dinheiro na economia através do crédito barato. Acontece que esse crescimento econômico de 2010, que eu disse agora há pouco, ele não foi com base na produtividade ou com o aumento de poupança, mas foi com base no aumento de consumo. Detalhe, consumo com dinheiro que as famílias não tinham, consumo com dinheiro que as empresas não tinham, consumo com crédito. E aí que mora o grande problema. Como o poder de compra das pessoas foi aumentado com crédito, a inflação começava a nos ameaçar. O termo inflação já é conhecido dos brasileiros. Afinal de contas, tinha muito dinheiro na economia e não tinha produtividade para atender essa demanda. E além do fantasma da inflação nos assolando, as famílias ainda estavam correndo atrás das bondades do governo, querendo comprar produtos com IPI reduzido e com taxa de juros barata. Essa conta não poderia dar outro resultado. Aumento de demanda, aumento de inflação gerada com crédito, logo crise econômica. Mas a gente já vai chegar na crise. Já no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil ainda tinha espaço para crescer um pouco mais. Nos anos de 2012 e 2013, as coisas ainda estavam sob controle com a ameaça de inflação. Já em 2014, a taxa de juros começou a subir. Em setembro de 2015, ela chegou a 14,25% e ficou lá por muito tempo. O problema é que a essa altura do campeonato, o nível de endividamento das famílias extrapolou níveis históricos. O endividamento médio das famílias no Brasil era de 46%. Na prática, isso significa que cada R$1.000 ganho, em média, 460 estava destinado a dívidas. Ora, com uma margem tão apertada assim, o resultado não podia ser diferente. Crise, desemprego e aumento de inadimplência. Antônio busca todos os dias uma oportunidade no mercado de trabalho e não tem preferência por vaga. Aqui aparecer. Com crise, desemprego e aumento de inadimplência, o crédito sumiu do mercado. Logo, como o crescimento que aconteceu nos anos de 2010 e 2011 foi a base de crédito, agora a gente não tinha mais como crescer e a conta chegou para que todos nós pagássemos. Bem, com essa rápida história, eu quis compartilhar com você os efeitos da política monetária, como ela tem um impacto muito grande no seu dia a dia. E assim fica fácil você entender sobre política monetária restritiva ou política monetária expansionista para sua prova. Em resumo, quando eu baixo a taxa Selic, baixo o depósito compulsório, eu estimulo a economia. Porém, se eu não incentivo a população a fazer poupança, eu só estimulo a economia na base do consumo às custas de crédito. Acontece que, como a gente diz no mercado financeiro, não existe almoço grátis em lugar nenhum e essa conta uma hora chega. Portanto, se a política monetária é expansionista, mas não existe uma contrapartida de controle da quantidade de moeda do ponto de vista de poupança versus crédito, a gente cria uma nação
endividada. E a consequência de uma política monetária expansionista, em primeiro lugar, uma sensação de prosperidade que pode ser distorcida. Em segundo lugar, um aumento de demanda pelos produtos e serviços, e como não temos aumento de produtividade, a gente tem aumento de inflação. Em terceiro lugar, um endividamento muito alto e uma margem de consumo muito baixa, porque em média 46% do meu salário está comprometido com dívida. Logo, o meu poder de compra cai. Se eu não consumo, tem desemprego e crise. E é exatamente por isso que em 2015 e 2016 o Brasil entrou em uma das maiores recessões de sua história. Enquanto os demais países que sofreram com a crise de 2008 hoje já se recuperaram ou estão se recuperando a largos passos, nós ainda estamos com lama até o pescoço. Bem, se você aprendeu um pouco nesse vídeo sobre política monetária expansionista, política monetária restritiva e gostou desse estudo de caso, faz o seguinte: compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo do banco ou com aquele teu amigo que está estudando economia ou que está estudando para a prova da Ambima, para que a gente possa fazer com que essa informação que ajuda você na prática a analisar fatos reais, sem julgamento sobre a idoneidade ou não de quem o conduziu, mas analisar fatos sem opiniões. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.